Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começarmos essa mensagem, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que eu possa fazer uma oração por você. Porque nós precisamos de sempre quando nós vamos ouvir uma palavra, uma mensagem que vem do alto, nós precisamos de ter a certeza de que os nossos olhos espirituais estão abertos e de que os nossos ouvidos espirituais estão destapados, para que nós não venhamos perder nenhum detalhe daquilo que o Senhor quer nos revelar. Então feche seus olhos para que eu possa fazer essa rápida oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida que você tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Pai, que não falha. A Tua palavra, meu Deus, que transforma, que dá vida, que revigora a nossa alma. Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer, meu Deus, e te pedir, meu Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor nos deixe, meu Deus, sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, que o nosso coração, meu Deus, se ele está endurecido de alguma forma, meu Pai, que ele venha se tornar um coração de carne, um coração puro, para que nós possamos entender a Tua palavra, os Teus sinais e praticá-los, para que nós venhamos viver uma vida conforme a Tua palavra diz, Senhor Jesus. Nós não queremos ser como as pessoas que vivem, meu Deus, sem a Tua direção, como os insensatos que vão já ser falados aqui. Mas nós queremos viver, meu Deus, como prudentes, como pessoas, meu Deus, que buscam viver aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor, meu Deus, projeta para nós, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que eu te peço e já te agradeço pela vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o tema da mensagem de hoje é: esteja sempre com a casa limpa. Ah, mas como assim esteja sempre com a casa limpa? É porque eu tenho que te lembrar que você, como templo do Espírito Santo, a Bíblia diz, a palavra está dizendo, não sou eu, a palavra diz, você é casa do Espírito Santo. E Deus quer habitar em você, Ele quer habitar dentro do seu coração. Ah, mas por que eu preciso que Deus ele habite em mim? Porque há uma diferença muito grande em você andar com Deus e há uma diferença maior ainda em você estar com Deus dentro do seu coração. Porque quando eu só tenho Deus do meu lado, quando eu só ando do lado de Deus, então, aí eu não tenho uma conexão profunda. Porque vem qualquer vento e nos abala. Vem qualquer coisa, já tira a palavra que deveria estar no nosso coração. Qualquer vento, qualquer tempestade já vem e nos derruba. Porque lá está, é como o rei Davi lhe fala: escondi os teus mandamentos no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. As intenções do nosso coração, como eu venho explicando já há algum tempo, contam muito para Deus. Deus está atento ao nosso coração. E sobre todas as coisas que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. A questão é, será que nós somos casa propícia para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós? Será que nós somos casa propícia para que Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé, será que ele pode habitar em nosso coração? Bom, a pergunta que eu te faço é a seguinte, e agora uma pergunta natural. Será que você já passou pela situação de você saber que vem uma visita e você foi pego de surpresa de última hora e você teve que arrumar sua casa às pressas? Não é um sentimento muito ruim? Não é um sentimento muito estressante que começa a aparecer? Eu sei, porque eu também já passei por isso muitas vezes. Mas a questão é, e a pergunta que eu quero lançar para você é, por que a casa já não estava minimamente arrumada? Porque eu vou te falar o seguinte, eu arrumo casa. E eu sei que a forma mais eficaz de você manter uma casa minimamente organizada, mesmo com pessoas dentro, é você todos os dias ir fazendo um pouquinho. Ir organizando tal coisa, ir fazendo alguma coisinha ali, outra aqui. E de vez em quando você vai lá e pega e faz uma faxina mais completa. Nós brasileiros chamamos de faxina. Nós damos uma arrumação geral assim na casa. O correto normalmente seria isso, até para poder facilitar a sua vida. Mas normalmente, seja por situações cotidianas, seja pelo cansaço que nos abate, nós acabamos que chegamos na nossa casa e parece que nós tampamos os nossos olhos. Nós não enxergamos, ou fingimos pelo menos que nós não estamos vendo a sujeira. O problema é que isso só vai gerando um acúmulo. E quanto mais você deixa uma sujeira para ela limpar, mais difícil ela é de sair.
Eu não sei se você tem o costume de limpar os seus sapatos, por exemplo, mas eu tenho o costume de limpar os meus, e principalmente para sapato branco. Se você não limpar no mesmo dia que ele ficou sujo, aquela borda branca do seu sapato nunca mais será a mesma, porque aquela mancha vai impregnar e não vai sair. Você pode passar qualquer produto que você quiser, não vai ficar igual de fábrica. O problema é, eu não estou te pedindo para ser perfeito. A questão que eu estou te lançando é tão simples quanto isso. Por que você não foi fazendo minimamente um pouquinho de cada vez? Por que você esperou para que você fosse pego de surpresa para você arrumar a casa? E a segunda pergunta que eu quero te lançar é: por que você arruma a casa para uma visita, mas não mantém a casa arrumada para as pessoas que estão dentro da casa? Será que quem está lá fora é mais importante de quem está dentro? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Porque você de lábios talvez você me fala, claro que a minha família é mais importante, óbvio. Mas não é isso que as nossas intenções, não é isso que as nossas ações provam diariamente. Não é assim. Porque, por exemplo, eu não sei você, mas nós tínhamos o costume de guardar uma prataria especial para uma visita. E a família em si comia de pratos de menor qualidade, de uma prataria que já estava gasta, de tanto usada. E a pergunta que eu te faço é essa: será que mais importante é a pessoa que está lá fora do que está aqui dentro? Se a pessoa que está lá fora é mais importante do que quem está dentro, se as pessoas que estão lá fora merecem mais do que a sua própria família, tem alguma coisa muito errada aí. Porque a própria palavra diz: o homem que cuida de todos, mas não cuida da sua própria casa, é pior do que infiel, porque ele negou a fé. Então você precisa, todos os dias, estar pensando: será que a minha casa está limpa? Será que eu estou dando o meu melhor para quem está dentro? E sabe o que é o pior de tudo? Com a nossa mentalidade de valorizar quem está lá fora, mais do que quem está aqui dentro, é que nós fazemos isso com Jesus Cristo. Porque aquilo que nós fazemos com as pessoas, a forma como nós tratamos as pessoas, diz muito sobre como nós tratamos Deus. Vai por mim. Porque eu não sei se você se lembra, mas a palavra diz que as pessoas que estão ao nosso lado, elas são a imagem e semelhança de Deus. Elas são a imagem e semelhança do Deus vivo. Jesus Cristo veio para o mundo, para todas as pessoas. Ele morreu e ressuscitou para que você e eu tenhamos vida, e vida em abundância. E toda vez que você peca contra alguém, se essa pessoa é a imagem e semelhança de Cristo, você está pecando contra o próprio Cristo. Por isso, antes de você ferir uma pessoa, analisa bem. Será que você tem o direito mesmo de machucar uma pessoa que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Que pagou o preço de cruz, de sangue, o preço de morte para que aquela pessoa tivesse uma vida? Analisa bem as suas atitudes, que aí você vai começar a perceber, você vai começar a deixar seu orgulho de lado e você vai parar para pensar. E você vai cair em si e vai falar: peraí, quem sou eu para fazer tal coisa diante do Senhor? Quem sou eu para cometer tal pecado contra essa pessoa? Se eu, na minha ignorância, no meu orgulho, na minha altivez, eu acho que eu sou alguém, isso está muito errado. Então nós devemos corrigir as intenções do nosso coração. Agora, voltando para a situação da visita, nós estamos fazendo isso com Jesus Cristo. Nós estamos todos os dias transformando ele numa visita de domingo e mandando ele embora na segunda-feira. E essa é a verdade, por quê? Porque você até pode vir do jeito que você tá, sujo, acabado, arrebentado do mundo, arrebentado das coisas que se passaram, arrebentado daquilo que você queria e tentava preencher a sua alma, na sua alma, o vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Você até pode vir assim com ele, mas você não pode permanecer assim, para que ele possa permanecer em você. Não dá. Porque Jesus Cristo, ele não habita em casa suja. Você não habitaria em casa suja? Você finge que não vê a sujeira, tanto que você repudia isso. Imagina Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, Senhor dos senhores, merecedor de toda a honra e toda a glória. E aí nós queremos que ele faça morada em nosso coração, mas nós não colocamos em pauta as nossas atitudes. Nós não olhamos a nossa vida, nós não fazemos um 360 graus e nós não olhamos a nossa vida para perceber: será que essa atitude está coerente? Será que essa atitude não está sujando a casa que Jesus Cristo vai habitar? Então eu tenho que tomar cuidado. Por que nós estamos sujando constantemente a casa que Jesus Cristo quer habitar? Eu te explico. Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25.
Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 25, nós vamos ler a parábola muito conhecida das 10 virgens, as 5 prudentes e 5 loucas, ou 5 imprudentes em outras traduções. Leia comigo e você vai perceber o porquê que nós estamos fazendo isso com Jesus Cristo. Tem algo muito errado, mas a própria palavra já nos dá a solução para isso. Graças a Deus. Para você ter noção de quanto Deus te ama, porque Ele sabe que você vai errar. E Ele te quer tanto que Ele deixa instrução para você. A parábola das 10 virgens. E Jesus Cristo, contando uma parábola, ou seja, uma história para algumas pessoas, ele começa dizendo: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Ou seja, as insensatas se contentaram em fazer o básico, se contentaram em fazer aquilo que era certo, mas fizeram de qualquer jeito. O problema é que você vai entender que com Deus não dá para ser de qualquer jeito. Na sua vida você não gosta de que façam as coisas de qualquer jeito? Tanto que uma coisa que você deve ter ouvido muito é: se for para fazer de qualquer jeito, deixa que eu faço. Você já deve ter falado isso para alguém, ou alguém já deve ter falado para você. Então, se você não aceita as coisas de qualquer jeito, imagina Deus. E é o caso dessas 5 virgens imprudentes. E as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Em contrapartida, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com muito sono e adormeceram. Sabe o que eu acho interessante nessa história? É que Deus é justo. Porque você percebe que tanto as 5 virgens imprudentes, tanto quanto as virgens prudentes, todas elas passaram pelo mesmo mal. Elas adormeceram. Elas caíram no sono. Ou seja, a situação estava igual para as duas. A situação estava igual para os dois grupos. Elas que tomaram uma atitude diferente das outras. Então, vamos verificar o que acontece. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Porém, à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, elas até levaram as suas vasilhas com óleo, mas não era o suficiente, porque elas fizeram de qualquer jeito. E agora, porque elas se prejudicaram, elas estão querendo prejudicar as outras para que possam pedir um pouco de óleo. Aí vocês devem falar: não, não é por aí. Não é tão maldoso quanto isso. É sim, porque elas tiveram a oportunidade de se preparar. E agora, porque elas não fizeram aquilo que era necessário, elas estão tentando tirar daquelas que fizeram aquilo que era mais do que necessário. Então vamos lá. Sabe o que elas responderam, as sensatas? Não. Elas simplesmente falaram e quebraram uma dificuldade do ser humano muito grande, que é justamente dizer não. O ser humano tem muita dificuldade de dizer não, mas é necessário, gente. Senão, nós vamos entregar aquilo que nós temos de mais precioso por qualquer coisa. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com o noivo no banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E aí Jesus Cristo finaliza dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aqui ele não fala, nessa minha tradução, mas em algumas outras falam: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora que o noivo, que o reino dos céus vai chegar a vocês. Então, nós temos uma lição aqui muito grande. Porque se nós formos verificar a história, eu já fui te explicando enquanto eu estava lendo, mas vamos nos aprofundar. As virgens insensatas e as prudentes. Você percebe que tem um antagônico aqui. O que você deve ser e o que você não deve ser. O que você não deve ser? Insensato, que é o contrário da prudência. O que é ser prudente? É estar preparado. O que é ser imprudente? É não estar preparado. E muitos de nós estamos vivendo com imprudência, não estando preparados. O que é ser insensato? Ser insensato é você não ter um alvo, ou seja, você não ter um objetivo claro definido.
Porque quando você tem um objetivo, de fato, você consegue visualizá-lo e você não para por qualquer coisa. Porque as virgens prudentes, elas se prepararam devidamente mas sabe por que elas fizeram isso? Porque elas tinham a intenção de verdade no coração de estar nesse casamento. As outras virgens, elas até tinham a intenção de estar, mas isso não vinha do seu âmago, do seu íntimo, do seu ser. Elas não tinham esse desejo ardente de ver aquele casamento, de estar naquele casamento, enquanto as virgens prudentes elas tinham. E é por isso que elas foram no casamento e se prepararam do jeito que se prepararam. Você ser insensato é você desprezar a sabedoria, porque você despreza o temor do Senhor. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os insensatos não valorizam o temor do Senhor, porque o insensato, ele não faz contas a longo prazo. Sabe o que é ser prudente? Sabe o que é ter o temor do Senhor como princípio da sabedoria? É você dizer, eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto Ele porque Ele me resgatou, e eu não tenho coragem de fazer algo que vai contra aquilo que Ele me ordenou. Eu amo tanto Ele porque eu percebo que Ele me resgatou quando eu não merecia. Mesmo humilhado, Ele foi lá e me levantou. Ele foi lá, trocou as minhas vestes, colocou um anel na minha mão, mesmo eu estando longe, mesmo eu tendo fugido, mesmo eu tendo cuspido na cara dele. Ele fez isso por mim, Ele me amou de tal forma que eu não sou capaz mais de ir contra algo que Ele não gosta. Isso é ser prudente. Não quer dizer que você vai ser perfeito, quer dizer que você vai se programar para que, mesmo com as dificuldades da vida, você não seja pego de surpresa. Isso é ser prudente. Mas as insensatas, em contrapartida, elas não visualizavam o futuro. Elas não faziam essa conta a longo prazo. Elas não queriam ardentemente ver esse casamento. Elas não queriam estar com o noivo. Por isso que ficaram de fora. Sabe o que é ser insensato em contrapartida também? Ser insensato é você fazer Jesus da sua visita no domingo e mandar ele embora na segunda-feira, como eu já falei no início. É você ser o crente de domingo e depois você, na segunda-feira, você já joga a sua vida no lixo, voltando para o lamaçal do pecado. Porque você não é prudente. Ser insensato é você viver uma vida de lascívia com o pecado. Ou seja, o pecado daqui, eu olho para ele olha para mim. E aí, porque eu não sou prudente, eu dou brecha e aí eu acabo caindo. Sabe por quê? O pecado, na maioria das vezes, pessoal, o pecado ele é ensaiado. A gente não cai, a gente usa o termo cair, porque, de fato, nós estamos caídos quando nós estamos no pecado. Mas não é que a gente tropeçou e caiu. Não! É porque nós fomos dando tanta brecha, e dando tanta brecha, e dando tanta brecha, que chegou uma hora que não deu. Não tem como, porque a gente se coloca... É como se a gente estivesse num precipício, em frente a um abismo. Lá está, é essa a comparação certa. O pecado é um abismo. E quando você dá brecha a Satanás, você está na ponta desse abismo. E qualquer coisa vem e te derruba. E aí outro abismo vai chamando outro abismo. Você quer saber por que você está caindo nesse pecado? É porque você ainda não é prudente, você não criou uma estratégia para que você possa afastar o mal, resistir o mal. Jesus Cristo não pede nem para que você combata o mal. Jesus Cristo só te pede para que você fuja da aparência do mal. Ou seja, o mal está aqui, eu vou para lá. O mal está lá, eu vou para cá. Eu me afasto do mal. É isso que Jesus Cristo está te pedindo. Por exemplo, pessoas que têm problema, vamos colocar um problema com fornicação, por exemplo. Você sabe que em tal horário você é mais propenso a passar por esse problema. Dorme mais cedo. Começa a dormir mais cedo. Tira as distrações. Lê um livro, sai do seu quarto, vai fazer qualquer coisa, mas não esteja nesse lugar. Lá está, nós não podemos bobear com o pecado, porque se nós ficarmos dando brecha, ele vem e nos detona, nos derruba. Nós vamos cair realmente de fato no abismo. Ser imprudente significa perder o reino dos céus. E como eu acredito que você não quer perder o reino dos céus, Jesus Cristo, na sua palavra, já deu a solução sobre o que é ser prudente. Se em contrapartida, você ser imprudente, ou seja, insensato, significa perder o reino dos céus, como é que eu garanto o reino dos céus? A solução está em Salmos capítulo 15, onde o rei Davi, ele já explica muito bem como uma pessoa prudente, ela tem que andar diante do Senhor para que ela não seja uma pessoa imprudente. E diz bem assim, Salmo Davídico: Senhor, quem habitará no teu santuário?
Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. O que significa integridade? Integridade significa eu sou o que eu sou onde quer que eu esteja. Não é você não ser uma pessoa adaptável, não é isso. Mas é você ser uma pessoa de caráter. É você não ter dois papos. É você simplesmente você dar a sua palavra e você cumprir. Vamos falar aqui mais à frente. Você ser sensato, você ser uma pessoa prudente, é você todos os dias estar completo no Senhor. O que é ser completo? É ser íntegro. O que é ser íntegro? É se desviar do mal. É praticar aquilo que é justo diante do Senhor. É praticar aquilo que a palavra diz e se desviar do mal. E continuando, que de coração fala a verdade, ou seja, aquele que detesta, que não semeia a mentira no seu coração. Aquele que de coração fala a verdade e não usa sua língua para difamar. Ou seja, não calunia ninguém, não fala nenhuma mentira. E que nenhum mal faz ao seu semelhante. E que não lança calúnia contra seu próximo. E que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Sabe o que isso significa? Você temer o Senhor, você ser uma pessoa prudente, significa você todos os dias afastar as más companhias que corrompem os bons costumes. Ou seja, você não pode escolher com quem você vai se esbarrar ao longo do seu caminho. Mas você pode escolher quem vai andar perto com você, quem você vai fazer alianças. Muito cuidado com as suas alianças, porque elas dizem muito para onde você vai, para onde o seu futuro vai. Então toma cuidado. Porque se você manter aqueles que não é para você manter, você vai cair, porque você vai achar normal. As 5 virgens, lembre-se disso, não era só uma virgem prudente. E também não era só apenas uma virgem prudente. Eram 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Ou seja, era um grupo. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós precisamos de pessoas, mas nós precisamos das pessoas que temem ao Senhor e fazem aquilo que é correto aos seus olhos. E que mantenha a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, aquela pessoa que não tem dois papos. Aquela pessoa que só faz aquilo que é certo. Aquela pessoa que mesmo quando vai sair prejudicado fala a verdade. Isso aqui é algo muito importante para nós nos dias de hoje, porque nós o tempo todo nós estamos dando muito a nossa palavra para algumas coisas, para selar contratos, para selar às vezes acordos, e nós temos uma tendência tão grande em falar, mas não cumprir. Nós temos uma tendência tão grande em prometer, mas não de verdade colocar em prática. Isso é um alerta do Senhor até para mim, sabe? Porque eu reconheço diante de vocês, eu peco muito nisso ainda, eu erro muito nisso ainda. Mas não pode ser assim, nós temos que mudar, nós temos que fazer o nosso melhor todos os dias para poder estar de acordo com a palavra. Isso faz parte justamente da integridade no ser humano, da integridade de um homem, principalmente do caráter. A pessoa ela tem que olhar para você, ela tem que saber, não, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E acabou. Entendeu? Porque isso justamente comprova a veracidade, é uma coisa que te dá durabilidade na sua palavra. Ela tem que valer muito. Continuando. E nem aceita suborno contra o inocente. Ou seja, ele não é corruptível. É uma pessoa que não anda pelos seus próprios interesses, mas faz aquilo que é justo. Quem assim procede nunca será abalado. Ou seja, se você andar todos os dias falando a verdade, sendo íntegro, ou seja, você não vive de aparências o tempo todo, você realmente é íntegro, é prudente, você é uma pessoa completa, que faz aquilo que é reto perante Deus e os homens, ou seja, aquilo que é certo. Se você cumpre sua palavra, mesmo quando você vai sair prejudicado, se você fala a verdade, mesmo quando você sabe que errou, e aí você fala a verdade, mesmo sabendo que isso talvez possa te prejudicar, você é filho de Deus. E você começa a ser uma pessoa prudente. Porque você começa justamente a todos os dias estar blindado, estar protegido, estar selado. Você sela a sua vida na palavra do Senhor. Você sela a sua vida cumprindo os princípios que estão na palavra de Deus. Então, a convocação que eu te faço é: seja uma pessoa prudente. A escolha é sua, claro, eu sou apenas um mensageiro, eu não posso escolher por você, eu não posso viver o seu evangelho por você. Eu não posso viver o seu cristianismo por você. Eu entrego a mensagem e você escolhe o que você vai fazer com ela. Ser imprudente ou prudente, a escolha é sua. Eu espero que você opte pela prudência, porque é óbvio
que o fim do prudente será diferente do imprudente. O prudente verá a Deus e será justamente, conseguirá vencer, conseguirá prevalecer mesmo diante das dificuldades da vida, enquanto o imprudente dificilmente ficará de pé, porque ele não tem um foco, não tem um alvo, não tem um objetivo claro, qualquer vento vem e o abala, o derruba, porque ele não está preparado e nem sequer tem um objetivo firmado no seu coração. E o nosso maior objetivo sempre será, pessoal, e deve ser sempre o reino do Senhor. Deve ser sempre cumprir a vontade daquele que nos enviou. Faça uma oração comigo agora. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e vamos nós estar fazendo uma oração para pedir justamente que Deus ele possa mover o nosso coração e possa justamente nos quebrantar, nos ensinar todos os dias os teus caminhos, para que nós não venhamos nos desviar, que nós venhamos estar atentos e sensíveis à voz do noivo, porque Jesus Cristo voltará, ele é o noivo, ele voltará e estará trazendo o seu reino. Não se engane. Às vezes algumas pessoas falam, mas eu ouço isso desde que minha avó, ela falava para mim, desde o meu pastor que minha avó congregava numa igreja, meu pastor já falava isso já há tanto tempo. Meu irmão, acredite, Jesus Cristo ele não tarda a voltar. A Bíblia já deixa bem claro isso. Ele não volta ainda, porque Deus é misericordioso. Porque muitos ainda que conhecem a palavra, inclusive, estão vivendo uma vida de imprudência. Uma vida que não é reta diante do Senhor e diante dos homens. Então, por favor, tenha misericórdia da sua alma e faça aquilo que é melhor, seguir os planos do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza que se você seguir isso, e como garante a palavra, está funcionando há 2000 anos, nunca falhou, não é com a sua vida que vai falhar. Você não será abalado. Então vamos fazer essa oração, finalizando? Pai, queremos te pedir, meu Deus, neste momento que o Senhor possa nos revestir, meu Deus, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, estar, meu Deus, nos sensibilizando, nos ensinando os Teus caminhos todos os dias. Queremos Te agradar, queremos Te servir, queremos nos entregar por completo. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, perdoa a nossa altivez, perdoa, meu Pai, todas as vezes que nós fechamos os olhos para a sujeira que estava na nossa vida e nós não tivemos a coragem de corrigir. Mas agora, neste momento, Pai, nós queremos clamar pela Tua misericórdia e pelo Teu amor leal. Te agradecer porque a Tua palavra já é prova desse amor. Porque se você não nos amasse, você não nos repreenderia. Mas porque você nos ama, você nos repreende. E nós reconhecemos isso, meu Pai. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e viver uma vida conforme a Tua vontade, até que o Senhor venha. Esse é o meu pedido para os Teus filhos, meu Pai. E eu já te agradeço pela vitória deles, porque a vitória deles é a minha vitória e a sua vitória. E nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Amém? É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que você venha viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Que você possa viver a alegria que Ele tem preparado para você. E que mesmo que você erre, saiba disso, o Pai não está procurando perfeitos. Está procurando arrependidos e quebrantados de coração. Vamos quebrar um paradigma final antes de acabar esse vídeo? No céu não estão pessoas boas e no inferno não estão pessoas más. Todo ser humano é mau. Nós só conseguimos vencer pela graça do nosso Senhor Jesus. E o que nos diferencia? O que muda o nosso destino? Uma decisão. A decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e sermos transformados e remidos pelo seu sangue naquela cruz. Então, se você não tomou a decisão de aceitá-lo, aceita ele hoje. Escreve aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu estou mudando a minha vida. Se você fizer isso, olha, eu já te agradeço, porque saber que eu pude ser um mensageiro e que você tomou essa decisão vendo esse vídeo é muito importante para mim. Eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Até a próxima mensagem.